Bom dia a todos, que a paz, que o amor de Jesus esteja aqui entre nós, que o nosso encontro hoje transcorra num clima de fraternidade, de serenidade, equilíbrio, e que as lições que nós vamos ver, os pontos que nós vamos abordar, nos ajude nessa caminhada da nossa vida, Eu quero deixar o meu abraço, assim, especial a todas as mães que estão aqui pelo seu dia, pelas que estão em casa e para aquelas que já retornaram ao plano espiritual, mas que estão aí, ligadas aos nossos corações. Bem, eu quero começar o nosso encontro compartilhando com vocês algumas colocações que constam em um livro que se chama A Eterna Mensagem. Esse livro é da editora Allan Kardec, ele é de autoria da dona Terezinha Oliveira. E esse livro ele tem um conteúdo muito interessante, porque nos primeiros capítulos, a dona Terezinha fala sobre as revelações espirituais, como, em todos os tempos, essas informações valiosas foram chegando para a humanidade em todas as partes do mundo, A espiritualidade não privou ninguém de um conhecimento. E depois ela dá uma continuidade falando sobre a expansão do cristianismo, após a ascensão de Jesus aos céus. É muito interessante. Mas ali logo nos primeiros capítulos, falando sobre a humanidade e essas revelações espirituais, a dona Terezinha, ela comenta isso que eu disse para vocês, que em todos os povos, em todas as épocas da humanidade, a gente encontra a presença dessas revelações espirituais. E foram essas revelações espirituais que deram origem às variadas religiões que nós temos. Então, conforme a necessidade ali do povo, o momento histórico desse povo, essas revelações, elas vieram com uma tônica, elas vieram com uma ênfase especial. Então, quando nós olhamos, por exemplo, as maiores religiões que nós temos hoje, nós vemos que nenhuma delas foi privada desses conhecimentos importantes que resultam num crescimento para a humanidade. Então, por exemplo, se nós olharmos ali na direção da Índia, nós temos uma religião muito importante que é o hinduísmo. O hinduísmo ele é a terceira religião em número de fiéis. Que tem mais de 900 milhões ali de adeptos. E quando a gente olha assim, nós vemos que ali dentro daquela doutrina, nós temos todo um conteúdo que aborda o ser humano, falando do dever que ele tem de servir, da importância de amar, da importância dele realizar ali uma evolução. Se a gente andar um pouquinho mais para a Ásia e for para aquela região da China, do Japão, do Nepal, da Coreia, nós temos o budismo, O budismo também, ele é muito importante, que depois tem algumas derivações, como o shintoísmo, o confucionismo, mas ele tem quase 400 milhões de adeptos. E ali eles também têm valores importantes, que falam sobre a responsabilidade, sobre a justiça, sobre a compaixão. Se a gente for um pouquinho mais para o Oriente Médio, nós temos o islamismo. Não sei se vocês sabem, mas o islamismo é a segunda maior religião do mundo. Ela tem 1 bilhão e 600 milhões de fiéis. E ali, essa religião ela é sustentada em 5 pilares, que englobam a profissão de fé, a prece, que eles fazem, o jejum lá no Ramadã, a peregrinação a Meca, mas também tem ali a colaboração da esmola, da ajuda ao próximo. E nós temos a maior religião do mundo, que é o cristianismo, com mais de 2 bilhões e 200 milhões de adeptos.
E no cristianismo a gente sabe, né, que ali também tem valores que orientam as pessoas a regularem a conduta nesse mundo, diante de Deus, diante do próximo e diante de si mesmo. E nesse livro, né, Dona Terezinha citando aí, né, falando sobre essas revelações, ela lembra também uma colocação feita por Leon Denis, filósofo e pensador espírita, que foi médium e foi um dos principais continuadores de Allan Kardec, após, né, do espiritismo, após a desencarnação de Allan Kardec. Leon Denis, num livro que se chama Depois da Morte, ele fala uma coisa bastante interessante. Ele diz assim, olha, que todas as religiões, as grandes religiões ali do passado, na verdade elas tiveram duas faces. Uma face mais aparente e uma outra mais oculta. E que nessa face mais aparente, mais exterior, todas as religiões, elas apresentaram as suas exterioridades, os seus cultos, as suas cerimônias extravagantes, que tinham ali um objetivo. E o objetivo era chocar a imaginação do povo, né? Chamar da atenção para a vinda, né, para essas religiões. Mas por trás de todo esse véu, dessas exterioridades, havia ali no seu interior mais secreto um ensino que muitas vezes era reservado apenas aos iniciados, e era ali que estava o sentido espiritual dessas religiões. Então, nessa face mais oculta dessas religiões, todos eles entendiam que o espírito, ele é independente e está acima da matéria. Eles conheciam as regras que eram prescritas ali, orientando todo esse relacionamento do ser humano, né, entre si e para com Deus. Sabiam que o amor, que a sabedoria eram regras indicadas como metas a serem seguidas, tanto pelos orientadores dessas religiões, como pelos seus seguidores. Então veja, né, o Leon Denis fala assim, essas orientações, essas revelações, elas constituíram, ele diz, e a gente acrescenta, constituem para a humanidade um ponto de apoio para a correção. Correção do quê? A correção do nosso modo de agir, da nossa postura, também de equilíbrio e impulso às ações. Quer dizer, esse conhecimento não é algo para a gente ter só para si, é para nos ajudar na prática do bem, nas boas ações. E ele fala uma coisa muito importante. Ele diz assim, toda essa orientação refletiu na organização social. Então ele diz, se hoje no nosso mundo, no nosso planeta, nós já temos um pouco aí, né, do bem, né, dessa ajuda, desse progresso, né, que vem tanto na parte moral como na parte, né, aí no campo moral e espiritual, ele diz, nós temos que agradecer às religiões, porque isso foi fomentado e mantido pelas religiões. Então, olha só, né? Esses esclarecimentos que a Dona Terezinha faz, que o Leon Denis também comentam, eles encontram muita aderência ao ensino do Espírito Emmanuel, que na psicografia de Francisco Cândido Xavier, num livro que se chama Caminho, Verdade e Vida, vai trazer para nós numa mensagem que ele deu o nome de A Regra Áurea. Olha aí, por que áurea? Porque é uma regra de ouro.
valiosa, importante para a humanidade. Então ele fala assim, olha aqui, há muitos séculos, bem antes da vinda de Jesus aqui no nosso mundo, já era ensinada para todo mundo uma regra áurea, uma regra muito valiosa, uma regra de ouro. Então ele fala assim, ó, lá entre os gregos, eles tinham um ensinamento que dizia assim: não façais ao próximo o que não desejais receber deles. Entre os persas, aquele povo que viveu naquela região onde hoje é o Irã, eles também tinham um ensinamento semelhante. Eles diziam: fazei como quereis que vos façam. Os chineses, aquele povo que tem uma cultura milenar, também tinham um ensinamento semelhante. Eles diziam: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Entre os egípcios, olha, aquela civilização importante, né, ali no continente africano, dizia assim: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Olha que interessante. O que você queria para você? Você queria o bem? Ah, então com certeza você fez o bem. Ah, você não fez o bem? Olha aí, lembre-se, é o que você está desejando para você, né? E aí o Emmanuel vai dizer para a gente que como o povo hebreu, que foi o povo do qual Jesus descendia, eles também tinham, bem antes da vinda de Jesus na terra, um ensinamento também muito parecido. Entre os hebreus eles diziam assim: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Então veja só, quando Jesus chega aqui no nosso mundo, Jesus que foi, né, o nosso irmão maior, aquele que os amigos espirituais, né, definiram como sendo o guia e o modelo da humanidade. O guia, porque mostra para a gente o caminho que nós precisamos seguir. E o modelo, porque é quem nós devemos imitar, seguir ali o exemplo. Ele também, quando ele chega, ele vai falar desse ensinamento. Mas veja, quando ele fala sobre esse ensinamento, ele não está trazendo algo novo, mas ele está resgatando um ensino, um entendimento, né, que eles já tinham. Ele está fazendo ali um trabalho de corrigir, né, alguma deturpação, algum entendimento, algum esquecimento ligado a esse assunto, né, a esse tema. E aí a gente fala assim, mas qual que é a diferença entre esses ensinos de Jesus, que Jesus vem ali revisitar, e os que já existiam? A gente responde assim, a diferença é que Jesus, ele não só ensinou, ele não só falou desse ensinamento, ele exemplificou. Exemplificou como? Em plenitude de trabalho. Como assim? Sim, Jesus, ele colocou uma dedicação total no trabalho pelo bem, né? O tempo todo. Mas também em abnegação e amor. Quer dizer, Jesus, tudo o que ele fez, ele não fez pensando nele. Ele abriu mão de tudo que podia, né, ser para ele, em favor do outro. Então ele coloca ali o amor como prioritário. E ele vai procurar exemplificar isso por todos os meios. Ele vai viajar por toda aquela Palestina antiga, levando aí o seu evangelho, levando ali a boa nova, né, do reino dos céus, falando dessas verdades espirituais, que são os valores que realmente importam, de maneira que todos pudessem ouvir, ver
aprender e principalmente exemplificar ali os seus ensinos. Então a gente pode resumir tudo dizendo assim: olha, Jesus, quando ele esteve aqui no nosso mundo, ele trouxe muitos ensinos novos, é verdade, mas ele também resgatou aí, corrigiu ensinamentos que já se conheciam e que eram regras valiosas, né? E que não podiam ficar ali escondidas ou serem esquecidas. E aí, nesse trabalho de correção, de resgate de informação, Jesus ele vai reforçar conceitos de maneira que a gente embasasse o nosso ensinamento, ou esse ensinamento, né, se munisse de um conhecimento que nos ajudasse na prática dessa regra de ouro. Então, por exemplo, Jesus ele vai falar de Deus, mas ele chega quebrando o paradigma. Na visão de Jesus, Deus não é mais aquele ser mau, vingativo, cruel. Muito pelo contrário, Jesus chega falando de Deus como um pai que não apenas é justo, mas que principalmente ele é misericordioso. E ele nos ama a todos imensamente. Então não importa o quanto nós já erramos ou já nos equivocamos, se nós nos arrependermos ali, se nos colocarmos numa disposição para fazer o melhor, o correto, ele vai sempre confiar em nós e vai nos dar aí, né, a chance, a oportunidade do recomeço. Então veja, outro ponto importante também que Jesus reforçou, ele falou de nós. Ele falou que todos nós trazemos em nós qualidades, virtudes, que nós trazemos em potencialidades. Algumas já desenvolvemos, algumas ainda vamos desenvolver, mas que essas qualidades elas foram concedidas a nós por Deus e que elas precisam ser colocadas em ação. Por quê? Porque isso vai beneficiar a todos. Por isso que Jesus falou que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Olha o elemento que ele escolhe, o sal. Por que o sal? Porque o sal ele é um elemento que ele tem ali as suas substâncias e não importa o meio onde ele esteja, ele não se corrompe. Ele não se corrompe, ele não muda as qualidades dele. E nós? Jesus está falando que a gente é o sal da terra. Então ele está dizendo, nós já temos virtudes. Onde nós estivermos, nós precisaremos evidenciar essas virtudes. A gente não pode mudar, não pode se deixar corromper ali pelo meio, né? Elas têm que estar sempre em evidência. Ele também falou da importância da mansuetude e da humildade. Por que ele reforçou isso? Porque mansuetude e humildade são qualidades da alma que suavizam as nossas dores e as nossas lutas. Por isso que ele disse, aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. E ele falou uma outra coisa importante, muito importante. Ele disse que nós devemos perdoar sempre, para nós sermos perdoados também. Porque quanto mais generosos nós formos para com os outros, mais nós receberemos da bondade divina. Então olha só, né? Quantas informações. E aí a gente vai para dentro da nossa doutrina. A gente vai, né, pegar as orientações aí de Allan Kardec, esse organizador da doutrina dos espíritos, que também vai tratar desse assunto nas obras da codificação. Não só nas obras da codificação, em outros livros que ele publicou também. Mas ele vai dedicar o capítulo 11 lá do Evangelho, né, para falar sobre o amar ao próximo como a si mesmo. E sabe o que é bonito nesse trabalho do Kardec? Que ele começa a pensar do Evangelho as passagens onde Jesus vai tratar desse tema, né? E aí a gente vê que Jesus falou em vários momentos sobre a importância de se cumprir esse ensinamento, né? A gente vê que Jesus ele foi incansável. A primeira é aquela que todos nós conhecemos, que é o diálogo com aquele doutor da lei,
né, que procura Jesus para fazer uma pergunta. E a pergunta envolve a questão do maior mandamento. Então veja, a regra áurea que Emmanuel, né, trouxe para a gente, Jesus vai tratar dentro do Evangelho como o mandamento maior, né? E esse doutor da lei, só a gente lembrando aí, né? Ele era um judeu estudioso que interpretava as leis, conhecia o ensinamento dos profetas, conhecia as tradições. Jesus sabia disso, né? Ele estava ali com outro objetivo, né? Mas ele chega para Jesus e pergunta: qual é o mandamento maior? Os judeus, eles tinham muitas regras para seguir. Eles tinham centenas de regras que visava ali a parte civil, disciplinar, né? As leis dele. E tinham também na parte moral, né? O decálogo ali para cumprir. Então era muito, tinham que decorar aquilo, era muita regra. E esses doutores da lei explicavam essas regras aí para o povo, né? E quando esse doutor da lei faz essa pergunta, então qual dessas centenas e centenas, qual é o maior? Jesus, mesmo sabendo que ele sabia a resposta, Jesus vai responder. E Jesus diz para ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus completa: esses 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. O que Jesus está falando? Sabe aqueles monte de lei que vocês ficam decorando aí? Esquece, deixa para lá. Faz esses 2, resolve esses 2, decora esses 2 e pratica esses 2. Pronto, os outros estão todos cumpridos, né? Estão todos realizados, né? E Kardec mostra que houve outros momentos onde Jesus também ele falou sobre essa orientação. Lá em Mateus a gente vê Jesus falando assim: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Em Lucas a gente vê Jesus falando: tratai todos os homens como quereríeis que eles os tratassem. Então aqui a gente tem que dar uma paradinha. Tem que dar uma paradinha para a nossa primeira reflexão. Porque se a gente analisar bem, nós vamos ver Jesus nos tirando de uma postura de inércia, de acomodação, e nos levando à ação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu penso assim: olha, eu queria tanto que as pessoas gostassem de mim. A ordem não é essa. A ordem é: eu gosto das pessoas. Consequência, as pessoas gostam de mim. Por quê? Estou sendo exemplo. Estou mostrando como é que faz. Ou quando eu falo assim: eu queria tanto que as pessoas me respeitassem. A ordem não é essa. A ordem é: eu respeito as pessoas me respeitam, né? Ou quando eu falo assim: eu queria tanto que houvesse paz no mundo. Mas a paz não é algo que vem de fora para dentro. A paz, eu preciso começar a construir ela em mim, ao meu redor, para que ela se expanda, né? E envolva aí o número de pessoas maior. Então Jesus, ele sempre nesse ensinamento está nos levando a uma ação, a ir e fazer e não a esperar que o outro faça para depois eu fazer ou retribuir, né? E uma coisa interessante é que Allan Kardec, aí, falando sobre esse tema, ele faz uma colocação importante, porque ele vai falar para a gente que esse amar ao próximo como a si mesmo implica em nós fazermos pelos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem por nós. É a gente estar atento para que a gente propague ali as boas ações. Às vezes, ações que vêm de outras pessoas para nós, nos ajudando, né? E que quando a outra pessoa precisa, porque está na mesma situação que eu passei, às vezes eu não consigo
replicar aquela bondade que eu também recebi. Então, para a gente, né, tá atento a isso. Ele fala que essa atitude de ir e fazer o bem expressa a mais completa caridade. E lembrando, né, que esse próximo, ele não é todas as pessoas, não é só a pessoa, meu amigo, não é só a minha família, aqueles com quem eu tenho laço de consanguinidade. São todos que eu posso ajudar materialmente ou moralmente, independente aí de ser meu parente, né? E Kardec, ele fala uma coisa tão importante que a gente não pode esquecer. Ele fala assim para a gente, olha, que se todos nós, quando ele fala nós, ele está falando a humanidade, né? Ele fala que se todos nós adotássemos aí essa atitude de ir e fazer o bem, né? Ele fala que essa atitude, ela vai melhorar a nossa sociedade, porque ela vai eliminar o egoísmo. Ela vai fazer com que a gente tenha no nosso mundo a verdadeira fraternidade, paz, justiça aqui no nosso mundo. Ele diz que é assim que nós vamos extinguir aqui do nosso mundo os ódios, as dissensões, e aí sim a gente vai ter apenas união, concórdia e benevolência mútua. Sabe, no ano de 2000, olha, a gente fala 2000, né? Parece que faz tanto tempo, né? O jornal Correio Fraterno, do ABC, na sua edição de junho, ele publicou uma pesquisa da USP, da Universidade de São Paulo. E o título dessa pesquisa, dessa entrevista que o jornal publicou, o Correio Fraterno, ele deu o título de O Amor Alimenta. Olha só, ele fala ali que os pesquisadores da USP, eles acompanharam um grupo de crianças que estavam anêmicas e também as respectivas mães. E eles viram que essas crianças, elas eram muito maltratadas, muito mal amadas. E aí eles concluíram, começaram a estudar, porque eles viram que aquela anemia, ela poderia ter causa não só na falta do alimento, mas na falta de afeto que aquelas crianças estavam tendo. E nos ingredientes que está ligado ao afeto, né? Que é a falta de amizade, de confiança, de compreensão, de alegria. E aí, baseado nessa tese, eles começaram a instruir as mães, né? Como elas tinham que se relacionar com os seus filhos, né, com afeto, com carinho. E sabe que na medida que essas mães, elas assimilaram essas orientações e começaram a praticar, o quadro anêmico de cada paciente infantil se reverteu, foi modificado, mostrando que aqueles pesquisadores, eles estavam corretos na sua teoria, né? Então veja, o amor, ele é um sentimento que ele vai se expressar através de atos. Quando ele entra em ação, ele vira caridade. Não é bonito isso, né? Então, essa caridade, seja ela moral, seja ela material, ela é a expressão maior do amor ao próximo. É o amor em ação, é o amor que alimenta a alma, né? Então, olha como é importante a gente pensar nisso, né? Uma outra passagem muito interessante que Kardec pega do Evangelho para reforçar esse conceito para nós, é aquela passagem que consta em Mateus, consta em Marcos também, quando alguns religiosos procuram Jesus para fazer uma pergunta, e essa pergunta ela estava motivada pelo pagamento do tributo, do imposto, né, que os romanos impunham ali aos israelitas. A pergunta, na verdade, era uma armadilha para Jesus, porque conforme a resposta que Jesus desse, ela colocaria Jesus numa situação bastante delicada ante as autoridades romanas, né? E também com os israelitas que ouviam Jesus, né? As colocações. Quando a gente olha essa passagem separada, parece que a gente não consegue fazer link com esse ensinamento de Jesus, né? Do amor ao próximo. Mas Kardec, ele vai mostrar para a gente que Jesus está falando de uma forma bem mais ampla
ele vai abordar a questão do direito e do dever, né? Eu não sei se vocês recordam, mas o texto fala que esses estudiosos aí da lei mosaica se aproximam de Jesus e perguntam para ele assim: é permitido pagar ou deixar de pagar o tributo a César? Que pergunta, né, gente, que vai fazer para Jesus, né? Aí diz que Jesus, percebendo a intenção deles, pediu para que eles apresentassem uma moeda que era dado em pagamento, né, do tributo. E aí eles pegaram a moeda e mostraram para Jesus. E Jesus vai perguntar para eles: de quem são essa imagem, né, e essa inscrição aí? E eles responderam: é de César. E aí Jesus responde: então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E diz que quando eles ouviram essa resposta de Jesus, que combinamos aqui, muito inteligente, né, gente? Muito inteligente. Eles se admiram e se retiram dali, né? E por que Kardec coloca essa passagem nesse estudo? Porque ele está falando para a gente assim, ó. Essa colocação, dai a César o que é de César, ela não pode ser entendida por nós de modo restrito, de modo absoluto. Porque todos os ensinos de Jesus, ele fala, há neles ali um princípio geral que está ligado a essa regra de ouro, né? A essa regra áurea. Então, nessa resposta que Jesus dá, ele está, na verdade, condenando todo prejuízo material e moral que a gente cause a outra pessoa. Ou seja, toda violação dos seus interesses. É isso que Jesus está falando. Então ele está prescrevendo aqui para todos nós o respeito aos direitos de cada um, como todos nós queremos que os outros respeitem os nossos direitos, né? Aí a gente fala assim: direito? Como assim? Que direito? Então, Jesus está lembrando para a gente que todas as pessoas têm o direito de ser, têm o direito de ser, têm o direito de pensar, têm o direito de crer, tem o direito de se manifestar aí, sem ser alvo de humilhação, de discriminação, né? Lembrando que eu tenho o meu direito, mas o meu direito, ele não pode invadir o direito do outro, né? Então, ele tem que ser demonstrado com equilíbrio, né? Com ordem, né? Então, toda pessoa, ela tem direito a ter acesso à escola, a ter acesso à saúde, a praticar a religião que ela quiser, que ela escolher, né? Mas nós não temos apenas direito, está dizendo Jesus, nós também temos os deveres. E os nossos deveres envolvem a solidariedade recíproca, o respeito aos direitos e deveres alheios, o de propugnar, quer dizer, de lutar em defesa da paz, de ser protagonista social, né? De fazer a nossa parte para que a sociedade melhore, essas diferenças diminuam, né? Essas diferenças sociais diminuam, o respeito pelo meio ambiente e muitos outros. Por isso que Allan Kardec, ele diz que essas palavras de Jesus, elas se estendem a todos os deveres contraídos, seja com a família, com a sociedade, com as autoridades e também com os indivíduos em geral. E Kardec, ele é assim, tão inteligente, ele gosta de amarrar tudo que ele fala, né? Tudo que ele traz de ideia, ele quer tudo muito amarradinho. Ele reforça esses ensinamentos com algumas passagens que ele recebeu, mensagens que ele recebeu de várias partes, né? Da França, de fora da França, que ele dá o nome de Instruções dos Espíritos. Ele é muito inteligente, ele põe a ideia, explica direitinho dentro da doutrina, ele põe uma mensagem dos Espíritos, fala assim, está alinhado com o que os Espíritos estão falando, né? E tem uma mensagem muito linda, peguei só um trechinho para comentar, mas recomendo que vocês leiam, ela é muito rica, que é do Espírito Fénelon. Fénelon foi um religioso, mas um religioso assim que muito dedicado ao próximo, à educação, né, à formação das pessoas. Kardec recebeu essa mensagem em 1861 da cidade de Bordeaux. E esse espírito, ele fala assim, olha, que existem pessoas que se queixam da humanidade em geral. Elas não confiam nas pessoas.
Elas acham que as pessoas não são dignas, né, de confiar, de você ajudar. Elas não têm um coração onde o amor se estende para as pessoas. Mas, diz o Fenelon, elas têm um coração que transborda de amor, às vezes pelos animais, pelas plantas, às vezes até por uma coisa material. Então ele fala assim: isso é a semente do amor em nós, que vai se desenvolvendo e crescendo à medida em que a gente também se desenvolve em moralidade e inteligência. E aí vai gerar afeições mais sinceras, mais duradouras. Então ele está na caminhada ali do desenvolvimento desse sentimento. Ele diz também que tem pessoas que conseguem amar, mas elas conseguem amar um círculo restrito, né? Mais íntimo, de parentes e de amigos, e são indiferentes com todos os demais. Aí o Fenelon pergunta assim: mas qual será o limite do amor em relação ao próximo? Será que ele se restringe à nossa família? Será que ele se restringe ao grupo religioso do qual eu faço parte? Será que ele se restringe à nação onde eu estou ali reencarnado? Aí ele responde: não, ele envolve a humanidade inteira. E ele diz que nos mundos mais adiantados é o amor recíproco que rege e harmoniza ali, né, aquele mundo. Né, a relação daqueles mundos. E ele fala que um dia na Terra vai ser assim também. Um outro ensinamento muito importante, né, dos espíritos vem do espírito Emmanuel. Esse espírito ele vai trazer uma explicação mostrando para a gente a razão, a causa dos problemas que nós temos na sociedade. Né? Então, todas essas diferenças sociais, todas as dores e sofrimentos que nós encontramos, essas guerras, os desentendimentos diversos, ele vai falar que tudo isso tem uma causa. E essa causa vem de um outro sentimento ainda muito presente em nós, os seres humanos. E esse sentimento é o egoísmo. Quando a gente vai olhar lá para ver o que significa egoísmo, a gente vê que ela é uma palavra que vem do latim, né? Significa eu, e ismo, né? Ego significa eu, ismo significa tendência, sistema. Então o egoísmo é um amor próprio, excessivo, que leva ali as pessoas a ter um olhar somente para as suas opiniões, para os seus interesses, para as suas necessidades, e despreza todas as necessidades aí alheias. Por egoísta, nós entendemos aquela pessoa que só pensa em si, só vive para si mesmo, não tem interesse, não tem vontade, não tem maturidade para entender que o mundo ele é feito de relações, ele é feito de idas e vindas, é um caminho de mão dupla, né? E que além de mim existe o outro, existe o próximo. Então o egoísta, ele é aquela pessoa que ela deseja dar muito pouco ou quase nada dela, né? Mas ela quer receber muito. Porque ela possui esse amor aí excessivo ao bem próprio, sem considerar aí as necessidades alheias. E esse espírito, numa mensagem de 1861, né, que foi recebida, que Kardec recebeu lá da cidade de Paris, ele faz uma colocação que a gente não dá para deixar de comentar aqui, ou relembrar, né? Ele fala assim: o egoísmo, ele é a chaga, ele é uma doença da humanidade. E ele fala que um dia esse sentimento vai desaparecer da Terra. Mas para que isso aconteça, é preciso que as pessoas se melhorem intelectualmente, né? É preciso que as pessoas se melhorem moralmente e desenvolvam em si virtudes contrárias ao egoísmo, como, por exemplo, o altruísmo, né? Que é esse comportamento de quem tem aí um amor ao próximo, aquele que é abnegado, que é solidário aos outros. Ele fala que essa missão de ajudar nessa conscientização não é só de uma pessoa, que a gente precisa se unir e as religiões precisam fazer esse trabalho
de despertar as pessoas para olharem para dentro de si e fazerem uma mudança interior, vencer a si mesmo, né? E ele fala que todos, né, em especial a esses dirigentes de religião, das religiões, eles precisam empregar esforços para mudar, vencer esses sentimentos egoísticos. Ele fala assim, olha aqui, o egoísmo é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade do ser humano. Acho que só isso já seria motivo para a gente começar a rever ali a nossa postura, né? Aí a gente fala assim, será que tem como eu saber se eu estou agindo de forma egoísta? Tem, né? Tem. Porque basta um olhar para dentro de nós, né? E ver que nós estamos agindo só ali, né? Em nosso benefício, no benefício próprio, e voltar os nossos interesses apenas para o nosso eu, para que tudo gire ali em torno do egoísmo. O egoísmo, pessoal, a gente não pode esquecer que ele é o causador de muitas doenças do nosso mundo, né? Doenças que acontecem no campo sentimental, no campo emocional, psicológico, e a gente diz, né, dentro da doutrina também, desses desequilíbrios espirituais, né? E por último, eu queria fechar essa parte aqui dessas colocações de dentro da doutrina, pegando uma orientação do Espírito Pascal, que numa mensagem recebida na cidade de Sens, na França, no ano de 1862, ele resume tudo o que nós falamos até agora. Ele fala assim, olha aqui, se os seres humanos, eles se amassem com um amor mútuo, a caridade, ela seria melhor praticada. Ele fala, mas que para isso acontecer, nós vamos precisar trabalhar o nosso coração. Nós vamos precisar nos tornar pessoas mais sensíveis aos sofrimentos alheios. E aí ele lembra Jesus, ele fala, Jesus jamais se excusava no trabalho pelo bem do próximo. Ele não repelia aquele que o procurava, fosse quem fosse. Ele socorreu a mulher adúltera, ele socorreu os criminosos, ele nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. E aí ele pergunta para todos nós assim, esse Espírito Pascal, quando nós vamos tomar Jesus como um modelo para as nossas ações? Porque ele fala uma coisa tão interessante, ele fala assim, olha, se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela. Sabe o que ia acontecer? O mal fugiria envergonhado, ele fala. E aí a maldade desapareceria do nosso mundo. Esse Espírito, ele faz um pedido para todos nós. Vou repassar para vocês. Ele diz assim, comecem a dar o exemplo, sede caridosos para com todos indistintamente, deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça, a Deus que todos os dias separa o joio do trigo. Olha que lindo, gente, não é? É muito importante. Ele fala uma coisa também importante, ele fala assim, sem a caridade, ele diz, não haverá descanso para a sociedade humana. Ele diz, digo mais, ele diz, não haverá segurança, ele diz, porque o egoísmo e o orgulho, né, que andam ali de mãos dadas, ele diz, a vida vai ser sempre uma corrida onde quem vence é o mais esperto. Uma luta de interesses, onde nem sequer os sagrados laços de família merecerão respeito. Então, pessoal, a gente quer já ir, né, indo aí para a nossa finalização, e eu queria comentar com vocês assim, talvez a gente ouvindo todo esse ensinamento, né, esse chamado para que a gente haja melhor, a gente pense assim, mas essas atitudes aí são só para aqueles espíritos muito altruístas, né? Uma irmã Dulce, um Chico Xavier, um Gandhi, um Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá. Será?
E aí eu queria contar aqui alguns, talvez ouçam pela primeira vez, alguns relembrem, né? Porque esse relato, eu tirei de um CD, gente, que eu estou fazendo, estou entregando minha idade aqui, né? De um CD do Divaldo Franco, quando ele gravava aquelas palestras, sabe, que a gente ouvia em casa, aqueles CDs. E é muito antigo esse CD, ele tem o título de Desafios da Vida em Família. Lá ele narra um fato que acontece com o bombeiro Bill, né? Eu queria fechar com ele. Essa história é uma história real, ela aconteceu na cidade de Los Angeles, lá nos Estados Unidos. E é um momento onde uma mãe, ela estava na unidade de terapia intensiva de um hospital, conversando com o médico, e o médico está, né, falando ali para ela do filho dela, que estava internado, de 6 anos, falando para ela que o filho ele estava morrendo. O médico fala que o menino ali tem uma leucemia, ele já tinha, que essa leucemia ela é irreversível, ele já tinha feito uma transfusão de medula, mas que não fez nenhum efeito, e ele estava falando para essa mãe que a ciência não podia fazer mais nada pelo menino. Aí a mãe dali olhou o menino deitado ali na cama, magro, pálido, e aí com coragem ela pergunta para o médico: quanto tempo ele ainda tem? Ele fala para ela assim: ele vai viver até sexta-feira. Aquela conversa era numa segunda-feira. Depois de 5 dias, o menino ia desencarnar. E aí, aquela mãe, né, não resistindo, ela saiu ali daquele quarto, foi ali para fora, andou um pouquinho, e depois ela voltou. Quando ela voltou, o menino está acordado. Aí ele fala para ela assim: mãe, eu estou partindo, né? E ela tentou desconversar, ela não queria afirmar, ela tentou falar: não, filho, não, é só Deus que sabe, não dá para afirmar, não sabemos nada. Ele insistiu tanto com ela, tanto, que ela acabou confirmando. Ela falou: tá, filho, você está partindo. Aí ele veio com a segunda pergunta, ele falou: até quando, mãe? Ela não queria responder. Filho, mas isso quem sabe é Deus, não dá para a gente afirmar. Mas o menino insistiu tanto, que ela falou para ele, ela respondeu: até sexta-feira. E quando ela respondeu, o menino, ele fez um lamento, ele se lamentou, ele disse para ela assim: ah, mãe, que pena, porque eu queria tanto ser um bombeiro voluntário, porque o meu sonho é ajudar as pessoas, é salvar as vidas, apagar o incêndio, né? E aí a mãe olhou aquele menino com aquele coração despedaçado, se vendo ali impotente diante da morte. Ela teve uma ideia. Ela saiu, pegou o telefone e ligou para o corpo de bombeiros. E quando a pessoa de lá atendeu, ela virou para ele e falou assim, né, no telefone: eu quero falar com o comandante. E aí a voz do outro lado respondeu: é ele, senhora. E aí essa mãe narrou toda a situação. Ela falou: olha, meu filho está morrendo, o sonho dele é ser um bombeiro voluntário, e como ele nunca vai poder ser, será que o senhor podia enviar aqui um bombeiro uniformizado para visitá-lo antes dele morrer? Aí o comandante virou para ela e respondeu assim: senhora, eu posso, mas eu posso fazer mais. Aí ela, irada, perguntou para ele: mas o que o senhor pode fazer a mais? E aí o comandante respondeu: eu posso torná-lo um bombeiro voluntário. Na próxima quarta-feira, não era daquela semana, né? Da outra semana, ele disse: na outra quarta-feira eu vou estar diplomando um grupo de bombeiros, e se a senhora me passar todas as medidas dele, nós vamos confeccionar o capacete, bota, o uniforme, né? Tudo direitinho. E na outra quarta-feira ele vai vestir o uniforme e eu vou nomeá-lo um bombeiro voluntário. Agora a senhora vai lá e vai dizer para ele que ele não pode morrer até a outra quarta-feira. E fala que é uma ordem do comandante. Tá?
Ela desligou o telefone, voltou para o quarto e, feliz, contou para o menino tudo o que tinha acontecido. Que ela ligou no corpo de bombeiro, que não era para ele morrer até quarta-feira e que ele ia se tornar ali um bombeiro voluntário. O menino ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz, que ele teve uma descarga de adrenalina e ficou corado. A mãe já foi pegando a fita métrica, já foi tirando ali as medidas e falou para ele, né? Meu filho, não morra, espere até quarta-feira. E o menino melhorou, né? Deu uma melhorada. Quando chegou o dia, o hospital ajudou e preparou ali a ambulância, com o médico, uma enfermeira, a mãe foi segurando o menino, né? E eles chegaram lá no corpo de bombeiro. Ele vestiu a roupinha, né? Foi todo uniformizado, eles colocaram ele numa cadeira de roda e levaram ele para junto de todos aqueles que iriam ali receber o diploma. E o comandante, na hora que foi hastear a bandeira, aproximou, chamou, e ele com aquelas mãozinhas ajudou a hastear a bandeira, cantou ali o hino nacional americano. Ele estava assim muito emocionado. E junto com todas aquelas outras pessoas, ele jurou que ele daria a vida para salvar outras vidas, né? Fosse num incêndio, num desabamento, quando alguém estivesse em perigo, ele ia ajudar. E quando terminou ali a cerimônia, o Bill voltou, né? Ele foi nomeado bombeiro voluntário da Força de Bombeiros de Los Angeles, e quando tudo terminou, ele voltou para o hospital. 2 dias depois, ele estava morrendo. E aquela mãe novamente ligou para o corpo de bombeiro, né, e disse: por favor, eu queria falar com o comandante. E a voz do lado de lá falou: é ele, senhora. Aí ela pegou e disse para ele, falou para ele assim: olha, o bombeiro Bill, ele está morrendo, né? Faltam só poucos minutos. Será que o senhor podia enviar aqui um colega para se despedir dele? Aí o comandante respondeu para ela: senhora, eu posso, mas eu posso fazer mais, ele disse. Ela de novo perguntou: mas o que o senhor pode fazer aí, né, a mais? Ele falou assim: avise a assistente social aí do hospital que nós vamos chegar com todos os carros de bombeiro juntos, com as sirenes abertas. Mas não é para apagar nenhum incêndio não, né? Aí no hospital. Aí ele perguntou para ela: qual é a ala que o bombeiro Bill está? Ela falou lá, ele falou: pois então abra a janela, porque nós vamos entrar por ali. Né? Ela foi, avisou ali a assistente social, e em menos de 10 minutos ouviu-se ali o alarme dos carros. O hospital ficou todo em silêncio, porque eles sabiam que os bombeiros estavam chegando ali para visitar um colega no hospital. Quando eles chegam com o carro perto da janela, sobe aquela escada, né, Magiros, foi até o peitoril ali da janela, e ali saíram primeiro o comandante e depois 11 bombeiros. Eles fizeram um semicírculo perto da cama do menino. E aí o comandante falou para o menininho, disse assim: bombeiro Bill, vai em paz. Eu libero você de todos os seus deveres. Quando você chegar lá, né, no céu, como algumas pessoas dizem, a gente diz no plano espiritual, diga ao nosso chefe, a Jesus, que nós ficaremos aqui na terra para salvar vidas. Você já cumpriu com o seu dever. Vá em paz. O menino desenhou um sorriso e logo, né, foi se desligando. Os bombeiros saem ali do quarto e o Bill retorna ao plano espiritual. Então, pessoal, nós trouxemos aí esse exemplo porque ele nos mostra que todos nós podemos fazer mais quando alguém nos pedir algo. Quando alguém precisar de algo e nós pudermos ajudar, que nós façamos com disposição, doando do nosso melhor. Porque há 2000 anos, Jesus disse assim: se te pedirem a manta, dá também a capa. E se te pedirem para marchar 1000 passos, vai com ele 2000. Então hoje, pessoal, nós vemos aí os nossos irmãos do sul, né, vitimados aí pela calamidade das enchentes.
O sofrimento daquelas pessoas, eles sensibilizaram os corações de muitas pessoas, tanto aqui do nosso país como do exterior. Que bom, né? Se nós não pudermos ajudar com a nossa força de trabalho, né? Porque a gente está distante, não tem condição, ou talvez nem com materialmente, com as doações, talvez a gente não possa, né? Mas que a gente possa usar o nosso pensamento, o nosso coração, orando, irradiando aí os nossos melhores pensamentos e sentimentos, pedindo a Deus para que toda aquela população, né, em geral, e também as autoridades, possam ter ali coragem para enfrentar esses momentos graves e difíceis, e não percam nunca a fé, a confiança em Deus. Sigam ali unidos, para que rapidamente eles possam reconstruir e normalizar tudo, né? Porque, como mostrou aí essa narrativa, todos nós podemos fazer mais, e em coisas simples, porque através de uma saudação amistosa, uma palavra de apoio, alguns instantes de atenção, um gesto afetuoso, um sorriso de compreensão, uma gotinha de paciência, às vezes um prato de comida, às vezes um humilde copo d'água, que, quando é oferecido no clima da gentileza, faz de todos nós benfeitores anônimos. E é assim que nós vamos estar cumprindo essa regra de ouro aí ensinada por Jesus. Tudo que vós quereis que os outros os façam, fazei-o também vós a eles. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.